Oi, bom dia, tudo bem a todos que vão entrar aqui na live Círculo de Conversas sobre Autoconhecimento, né? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma linda amiga que a vida me trouxe, e eu vou trazer ela agora aqui pra gente conversar. Vamos lá. Vamos esperar ela entrar aqui pra gente bater um papo de domingo aqui, nessa live bem especial. Oi, Flá! Que É saudade! verdade, que delícia! Super bem-vinda aqui, de ter aceitado esse convite. Na verdade, de fazer algo que a gente sempre fez, que é bater papo, falar sobre autoconhecimento, né? E Sofia é uma grande amiga, a gente se encontrou aí dentro da, na verdade, né, do meio sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Ontem mesmo, numa outra live aqui com a Cíntia e o Rodrigo, que também fazem parte aí desse encontro, né, esse reencontro aí, que já vai fazer, acho que o ano que vem já vai fazer 4 anos que isso aconteceu, e foi muito feliz. E aí eu convidei a Sofia para participar. Sophie, queria que você falasse um pouquinho o que você está nesse momento, como é que tá? Fala um pouquinho de você. Eu fico muito feliz com esse nosso encontro. Eu tô com bastante saudade. E assim, é engraçado porque eu percebo mais a saudade quando eu encontro com as pessoas. E você falando desse grupo, assim, né, da Cintia e do Rodrigo, aí eu lembro de todo mundo, eu lembro da energia da gente junto, e aí, nossa, isso me empolga, isso é engraçado, assim, eu vivo esse dilema, principalmente agora na época de isolamento, que eu sou bem introspectiva. E aí a gente se identifica com os papéis, né? Eu sou bem introspectiva, então acabo gastando muita energia. Eu sinto que eu despendo energia quando eu estou no contato com as pessoas. E quando eu estou mais sozinha, eu expando a energia. Sim, E agora entendo. eu ando questionando muito essa coisa durante a quarentena, né? Porque eu entrei assim no modo caverna total. Só que ao mesmo tempo eu estava empolgada hoje para encontrar com você, encontrar, né? Porque a gente já se vê, porque faz muito tempo que a gente não se vê. A gente até se fala pelo WhatsApp, né? Eu gosto muito desse formato, a minha introspectiva gosta muito do formato de áudio, né? Filosofar por horas, podcasts pelo WhatsApp sobre as coisas, mas é meio que uma proteção, assim, para essa minha personagem introspectiva, né? Então, não ver as pessoas, para mim é muito cômodo. Eu sei que para você é desafiador, né? Você sente bastante falta desse contato com as pessoas. Mas eu só percebo que eu sinto falta, na verdade, no momento em que eu encontro. Tipo, te olhando aqui, falando, eu penso, nossa, que saudade, a gente precisa se ver mais, sabe? É verdade. E é interessante falar sobre isso, né? Eu tenho aí gosto muito da relação com as pessoas, mas eu gosto da troca, na verdade, né? Que eu tenho com as pessoas. Eu acho que na troca eu aprendo mais sobre mim, principalmente, né? Mas nesse período de quarentena, né? Desde março, né? Já tem aí 8 meses, praticamente mais até de 8 meses, né? Que a gente está nesse isolamento. Tem momentos, né? Que foram mais desafiadores, mas é essa adaptação, né, que a gente vai fazendo, meio forçado, né, e vai se descobrindo também em outras partes, né. Então, eu acho que a gente até poderia falar aqui sobre isso, né, o quanto nos conhecermos mais, né, sobre o autoconhecimento, né, faz com que em momentos desafiadores ou que a gente não prevê, situações, né, diversas, né, que são às vezes desconfortáveis, né, como a gente pode lidar melhor, né, ou o que que a gente pode aprender sobre nós mesmas, né. E aí eu até te pergunto, né, você já falou um pouquinho, né, mas aprofundando um pouco mais sobre esse período, né, de aprendizados, né, quais
estão sendo, né? Porque ainda não terminou, né? A situação. Quais são os aprendizados que você já teve e está Nossa, tendo aí dentro desse muitos, período? muitos. Nossa, quando você falou, já me veio assim uma lista. Deixa eu Com pensar em qual que eu certeza, vou até falar primeiro. Foi engraçado porque eu também não via meu avô há muito tempo. E aí ele me ligou, ligação de vídeo, assim, foi muito legal. E aí eu falei pra ele, ele, o que você anda fazendo? Aí eu ando muito quieta na minha, assim, eu quase não saio, né, e tal. E ele falou assim, não, mas tem que sair na sua idade, porque olha, o que eu aprendi é que a vida passa muito rápido e ah, barco parado não faz viagem. Quando ele falou isso, eu não sei porquê, para mim, assim, as analogias, elas funcionam muito bem. É mesmo, um barco, tipo, imagina um barco parado, tipo, qual que é a intenção da construção de um barco? Ele navegar, qual que é sim. o ideal de um ser humano, né? Muitos, eu penso em muitos, mas assim, cara, eu não tô fazendo, sabe? Então, um dos aprendizados, assim, eu tenho estudado bastante, eu saí um pouco de ver muita coisa e tô mais concentrada em Vedanta, coisas de trabalho, mas assim, fora trabalho, não autoconhecimento, eu tô estudando Vedanta, né? E, e o professor estava falando assim que eu estou sentindo eco. Você está ouvindo eco? Não, para Eu mim estou ouvindo até eco tá da minha ok. voz. Se você puder baixar um pouquinho, não sei se alguém que está ouvindo também possa falar. Ah, o Emerson entrou. Nossa, eu trabalhei com o Emerson faz muito tempo que a gente Oi! não se vê. Emerson, dá um toque aí para a gente se por acaso tiver com eco, tá? Agora eu não estou ouvindo mais, não. Então, E e aí aproveitando aqui o break, só para dar um oi aqui para as pessoas que estão entrando, sejam todos bem-vindos aqui nesse papo. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram dar, fazer aqui, fazer alguma colocação, vamos entrar na roda, né? Tá todo mundo convidado. com certeza. O Roger também. Oi, Roger. Então, e ele estava falando assim que o ego ele acontece quando a gente lida com as outras pessoas, que quando a gente tá conosco mesmos, quando a gente está sozinho, se a gente não tivesse conviver com ninguém, não lidar com ninguém, não existe a necessidade de individualidade. Então isso é muito mais fácil. Isso foi um tapa para mim, porque como a maioria das pessoas tem dificuldade de ficar sozinho, né? E lidar com as suas próprias carências e as coisas assim. Então, meio que é um ego espiritual. Eu penso assim, nossa, não tenho problema nenhum de ficar sozinha. Só que a gente só encontra os problemas reais mesmo. Não sei se são os problemas reais, mas assim, grande parte dos nossos problemas a gente só encontra no lidar com o outro, que é o trânsito, por exemplo, é ter que lidar com a situação de que existem outras pessoas também ali. No trabalho, quando um chefe cobra você de um jeito ou um cliente reclama, todas as situações que são desafiadoras no autoconhecimento, que é você saber lidar com o que acontece dentro de você, tem a ver com as outras pessoas. Então, como não é um adiantamento espiritual ficar sozinha e é uma fuga para mim, para outras pessoas não, mas para mim é. E aí eu fui percebendo muito que a gente tem dificuldade de lidar com os personagens que a gente tem problema, né? Eu, Sofia, sou um monte de personagens. E eu só tenho problema com os que eu tenho problemas. Os que eu não tenho problema, tá ótimo, né? Tem muitos personagens meus que eu tô ok, super feliz deles. E não só os personagens de filha, chefe, funcionária, amiga. Não são só esses também, né? É uma gama, porque é como se a gente fosse uma em cada relação. Mas também os personagens de a Sofia mega tímida que morre de medo de fazer live, minha primeira live no Instagram, tá? Né? Tá? Nossa, não Ah, tem problema nenhum, né? Eu tenho a Sofia tímida, introspectiva, que não gosta de falar em público, e eu tenho a Sofia mega extrovertida, assim, é uma personagem dentro de mim, sabe? A Sofia de festa, que conversa com todo mundo, que faz amizade na rua, em viagem conversa com todo mundo. Eu sempre fico me perguntando, por que quando eu tô viajando eu converso com Deus e o mundo, eu faço várias amizades, e no dia a dia não. Às vezes eu nem falo bom dia, e eu passo e falo, meu Deus, eu nem falei bom dia. E não é porque, não é por falta de educação, é porque às vezes eu tô tão fechada que, tipo, eu não quero falar com ninguém. Não sou eu, são várias personagens da Sofia. E o quanto que a gente, em vez de eu ficar sofrendo com essas personagens, eu percebi recentemente que eu posso brincar com elas. Então, trazer aqui uma Sofia de repente bem-humorada, sabe? Trazer a Sofia expansiva, trazer a Sofia que tá com saudade da Flávia, amiga. Tipo, são
são personagens que a gente pode brincar com eles, ao invés de se apegar e falar, a Sofia tímida, ela nunca vai fazer live, porque, nossa, eu tenho medo, nossa, e o que eu vou falar? O que a gente vai falar? E, nossa, aí eu tenho que te agradecer muito, porque quando a gente estava pensando em fazer essa live, você me falou a coisa assim que mais me deu tranquilidade, que era focar no momento presente, entrar lá e conversar. E isso é uma delícia. E é legal, você falou, né, de quantas pessoas nós temos dentro de nós, né? E acho que o desafio, ou até a diversão, é a gente lidar da forma mais acolhedora, né, possível sobre essas nossas partes, né? Que são diversas. Você esteve presente um trabalho de constelação que eu fiz, e que foi trazer exatamente isso, né? As várias partes, né, que nós somos ou trazemos, né, do nosso passado, desde da nossa infância, né, e todas as outras fases até o momento presente, e quanto cada uma dessas fases traz de emoções, de vivências, experiências, né, que vai formando a gente, né, no momento presente. Então, na verdade, hoje a gente lida com as Flávias e as Sofias desde quando a gente nasceu, né? Porque são muitas experiências, né? E o quanto cada uma traz uma bagagem diferente, né? E às vezes a gente fica até apegado no passado, né? De situações já vividas há muito tempo. De emoções talvez que a gente não soube lidar, principalmente quando a gente é criança, né? Que a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não tem a maturidade, e aquilo fica, a gente vai carregando, né? Como se fosse realmente uma pedrinha dentro daquela mochila, daquela sacola, né? E às vezes aquilo já nem tem mais sentido, mas aquilo, como não foi olhado, acaba sendo um pedregulho ali que fica incomodando, aquela pedra no sapato, né? E então, né, quando você fala, né, as várias Sofias e Flávias, né, que eu também me vejo como, imagina, eu sou geminiana, então é uma lista de pessoas. Nossa, 500 pessoas aqui dentro. Eu lembro de ver todas essas, né? Lá nesse trabalho de constelação, eu lembro de ver todas essas. Eu me vejo em situações de decisão, alguma coisa que eu quero isso e quero aquilo também. Mas enfim, né? Eu não tô nem falando de signo aqui, mas brincadeiras à parte. O quanto nós trazemos, né, essas facetas, né, essas experiências, né, da nossa vida. E às vezes a gente hoje fica, às vezes, até nos colocando taxando, eu sou assim ou sou assado, né? E às vezes, na verdade, a gente viveu algo lá atrás que a gente taxou, ou alguém falou para nós, né, alguma coisa, e a gente meio que colocou isso como um rótulo, né? Mas eu acho que, né, a maturidade traz um pouco dessa percepção de olhar o que realmente eu sou hoje, né? E quais são as partes minhas que já não fazem parte, né? As que eu posso abrir mão também, né? Porque às vezes o trauma, assim, a gente não tem novos traumas, a gente se reidentifica com aquele trauma de quando era criança. Eu ouvi essa teoria e fez total sentido, assim. Então, assim, se uma pessoa tem o trauma de rejeição, toda vez que alguém rejeita ela, não é que é um novo trauma, um namorado terminou agora com 30 anos e não. Ela tá revivendo aquele trauma na infância. E quem não tem esse trauma na infância, de repente, nunca viveu rejeição pra pessoa, assim, tipo, namorava e eu terminei, aí eu namorei com outra pessoa, né? E eu percebo que é um reviver. E são os personagens que a gente se identifica. E quanto que essas terapias, a constelação, a barra de Access, Theta Healing, podem, de repente, fazer assim com um personagem que você tem. E aí a vida muda, porque você não se identifica mais com aquele personagem. Às vezes você até vê conscientemente, nossa, nessa situação antes eu faria isso, e agora, tipo, nem pega pra mim, nem dói, né?
parece ser tão fácil na teoria, quando a gente vê de outra pessoa é tão fácil, né? E eu acho muito legal esse trabalho que você faz no sentido dentro, né, de tudo conectado, de conversar com a pessoa para identificar a possibilidade que ela tem dentro da história dela. Eu achei isso o máximo. Eu comentei com várias pessoas lá, nem comentei com você, que eu comentei com várias pessoas. Todo mundo falou assim, meu, perfeito, nossa, isso é ótimo, ai, já quero conversar com ela. Depois eu vou encaminhar aí, porque é muito legal. E é legal, é interessante, né? Porque às vezes, como você falou, por exemplo, vamos imaginar, eu também sempre pensei assim, a Flávia é tímida, né? Mas isso, se eu pensar mesmo hoje eu sou tímida, eu fico pensando na minha cabeça que fica falando que eu sou tímida, mas eu nem sou, talvez. Não sei. Eu não acho. Às vezes a gente fica meio apegado, né? A gente fica apegado a alguns conceitos que a gente mesmo colocou para nós, por algum motivo. E porque alguém disse que ser tímido é ruim e ser extrovertido é bom. Exatamente. O que é bom, o que é ruim? Porque às vezes é um parâmetro, sei lá, de alguém, de alguma situação, que a gente teve uma experiência que pareceu negativa, mas, né? Qual que é? Aí eu acho que hoje a gente pode fazer até esse avaliação de nós mesmos, né? E poder, se é necessário ter alguma mudança ou não também, qual o problema, né? Somos o que somos, né? Eu acho que vem essa coisa de nos aceitar, né? Somos o que somos hoje. Hoje é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, é uma coisa daqui. Tá ótimo. Uma coisa que recentemente tem me ajudado bastante é a perspectiva uma perspectiva diferente da projeção e da aceitação, que é assim, quando você não gosta de alguma característica em você e você vê no outro, aquilo te incomoda. E às vezes, para algumas pessoas é mais fácil aprender a aceitar em si, e aí automaticamente para de incomodar no outro. Mas para algumas pessoas é mais fácil trabalhar no outro primeiro, como se fosse um vetor. Eu não faço um trabalho interno, eu faço um trabalho de fora para dentro. Então eu vejo no outro, começo a entender que aquilo é um comportamento humano, então eu despersonifico. Não é meu nem dele. Isso é um comportamento humano. Tipo, alguém falou uma besteira em público. Cara, isso é um comportamento humano, todo mundo pode falar. Todo mundo... Quando você começa a entender isso e para de julgar o outro ou condenar, né? Porque julgar talvez a gente nunca faz. Isso também é uma coisa da mente julgar. Tudo bem se eu julgar, mas assim, tá tudo bem. E aí você vê o outro na história dele, né? Não naquele evento, né? Tipo, então eu tenho tentado olhar as situações que me incomodam e o que eu sempre fui de ficar muito pensando aqui dentro. E aí eu tô tentando sentir diferente. Quando eu vejo alguma coisa que eu condenaria, eu começo a pensar, mas e se fosse eu? Mas isso é humano? Tipo, eu faria isso? Eu não faria? Porque tem coisas que, tipo, eu não faria de jeito nenhum e não me incomodam, né? Tipo, eu não me revolto mais como em algum momento, ou como amigas minhas, com um assassino, sabe? Eu não me revolto mais porque eu vejo a questão ampla de tudo que isso envolve. Temas polêmicos, né? Mas assim, cara, eu não fico pensando, meu, por que a pessoa é assassina? Por que ela matou outra pessoa? Tipo, não pega mais, sabe? Porque é uma coisa que eu não tenho que lidar, não tenho medo de ser um assassino, mas às vezes quando eu tenho medo de fazer ou ser alguma coisa, às vezes eu vejo no outro e me incomoda. E aí isso começou a me trazer uma paz, que é a tal da compaixão, aceitação, são vários sentimentos, e se você vê, todas as terapias, religiões pregam isso, né? Que é o amor ao outro, amar o outro como a si mesmo, ter compaixão das situações, amar até um assassino, né? Então, assim, sem uma grande expectativa, simplesmente começar aos poucos, né? A gente tem muito tempo por aí, essa vida e talvez outras, para começar a ver no outro, entender e ter autocompaixão. Eu vejo uma coisa muito no dia a dia, assim, com as minhas clientes, que é a questão do autocuidado. Depois que eu mudei, assim, do corporativo para atender pessoas, eu achei que isso ia mudar automaticamente. Não muda, porque tem clientes minhas que estão com burnout e trabalhando loucamente. E aí elas exigem de mim também. Então, assim, as clientes que mais me falam assim, mas você vai fazer rápido quando eu te passar, né? São as que mais estão tendo problema, porque elas estão querendo exigir de mim umas coisas que elas estão exigindo delas. E assim, quanto mais eu vejo que não é comigo, é o jeito dela agora, que ela tá muito nervosa, menos reativa eu fico. Então, tá tudo bem. Minha missão com essa cliente, além do trabalho, é ajudar ela a entender que não é assim. Que não é essa energia que vai trazer o resultado que ela tá esperando. Principalmente porque a gente trabalha com transformação de pessoas e terapias, né? Então,
a energia é muito importante nesse trabalho, não é difícil conciliar, né? O negócio, então, eu também tenho esse desafio no trabalho, que é o modelo antigo do corporativo com o novo, que é uma questão de transformação, e juntar essas duas coisas, assim. Então, eu trouxe autoconhecimento para todos os dias. Então, essa coisa assim de projeção e entender o outro e aceitar, tá, eu consigo ver muito no dia a dia, porque às vezes fica intangível o autoconhecimento com o dia a dia. E eu tô cada vez mais percebendo que não adianta a gente ficar tendo discussões filosóficas, assim, no dia a dia eu tô irritada com uma coisa besta de sempre, sabe? Uhum. Você percebe no seu dia a dia no trabalho, assim, como que as terapias mudam? Sim, para mim é fundamental, porque eu também atuo no mundo corporativo, né? Teve uma época que eu dei uma parada, achei que não era por ali, etc. E eu, na minha experiência, óbvio, na minha experiência, eu vi que o grande pulo do gato era saber lidar com as minhas emoções. Que, na verdade, era essa troca com o outro, né? Então, a gente vê, se projetar, né? E isso incomodava muito. E aí, enfim, eu colocava a culpa no mundo corporativo, nas pessoas que estavam no mundo corporativo, etc e tal. E eu vi que era, na verdade, eu saber lidar comigo mesma, diante das pessoas. E já faz alguns anos que eu retomei, né, para o corporativo. E hoje, né, quer dizer, desde quando eu retomei, eu colocava, né, o autoconhecimento na minha frente aqui para poder olhar de outra forma. E isso foi crucial, e é até hoje, e acho que sempre vai ser, né? Para todas as relações, né? Não só profissionais, mas de tudo, né? O quanto a gente nos conhecer e saber os mecanismos da mente, né? Do ego, da nossa alma, né? De nos ouvir, do nosso coração, o que faz sentido, o que não faz, os filtros que a gente tem que colocar, né? Porque a gente vai muito no automático, né? E eu vejo a todo momento, né? Toda hora é projeção atrás de projeção, né? E o quanto isso também me ajuda, né? E o quanto eu tenho que pôr filtros de saber o que é, o que não é, se realmente incomodou, e aí eu levo para casa e vou estudar, ou tipo, é da pessoa, né? Então, bem de barras, né? Devolva ao remetente, né? Aquela energia, aquele pensamento, isso não é meu. Então, né? E aí sigo aqui adiante. Então, sabe, conhecer essas ferramentas, né? Ter essa... que as ferramentas, né? O que eu posso colocar no meu dia a dia dessas ferramentas, né? De conhecimento, para que eu saiba lidar melhor, né? Com as coisas todas, porque caso contrário, a gente é levado, né? Como uma enxurrada assim que passa. E a gente. E é complicado, assim, né? Eu já passei por essa experiência e é bem complicado. Então, eu digo que a grande chave é ter isso, se Nossa, conhecer. eu vejo essas fases assim. Para mim, autoconhecimento no começo era assim: eu vou me entender e aí eu vou ser o melhor de mim. E aí, logo na sequência, era meu Deus, agora que eu tô prestando atenção e tô mais consciente, né? Quando eu comecei a meditar, é muito pior. Tipo, não é que você começa no autoconhecimento e você se sente melhor, você se sente muito pior, porque daí você começa a ver que você faz várias coisas no automático que você não gostaria de fazer, né? Uma coisa besta, assim, mas que é muito significativa para mim. Eu sempre tive em grupos que a gente tirava sarro, as pessoas uns dos outros, e aí isso era o normal, era o jeito de não ficar tímido, era o jeito de interagir. E cada vez mais eu tô consciente para isso. Eu ainda faço. Às vezes eu tiro sarro de alguém, tipo, de um amigo próximo, principalmente em família. E aí eu tiro, tipo, eu quero mudar isso, não quero mais precisar tirar sarro de ninguém, né? Eu quero rir junto ao invés de rir da pessoa. Mas tudo bem, tudo bem. E aí, essa era a ordem do autoconhecimento para mim. Eu ia me conhecendo e aí eu ia melhorando as coisas que eu queria melhorar. Agora eu tô num outro nível que é assim,
O autoconhecimento é meio que saber que eu não sou a Sofia, né? Eu sou algo que, nossa, dá uma live inteira o que que eu sou. Mas, assim, a Sofia, que é a personagem aqui desse momento, ela tem uma mente, ela é humana, ela vive na Terra, nesse universo que segue certas leis. E a gente adora assistir novela, a gente adora assistir filme, a gente... Por quê? Porque a gente gosta de acompanhar a história de um personagem. Então, que vida mais legal do que viver a vida da Sofia? A vida da Sofia é muito legal. E, tipo, se você colocar uma pessoa perfeita lá, o super-herói, né? A história fica sem graça. É tipo, só dá um filme, né? Acaba. Mas uma vida mesmo, ela tem um monte de coisas difíceis. E as coisas difíceis, eu comecei a ver como não necessariamente ruins. Elas fazem parte da história da Sofia e é muito divertido acompanhar, porque tem outros personagens juntos. Aí chega a Flávia e a gente conversa e aí tem coisas de trabalho e aí os desafios, né? Aqui a gente precisa comer, então assim, a gente está seguindo as leis daqui. E aí o autoconhecimento passa a ser uma coisa meio que coletiva, porque você começa a entender como que a mente humana funciona, como que a história desses personagens que estão aqui funciona. E aí vai expandindo, porque por que que o mundo é assim? Por que que tem gente feliz e gente infeliz? Por que que tem gente que tem acesso a certas coisas e gente que não? Que são perguntas que eu faço desde pequena. Eu lembro de eu pequena fazendo perguntas para minha avó espírita, porquê das coisas, e para minha outra avó que evangélica. E a visão delas sobre isso, né? E a verdade é que nenhuma religião respondeu isso para mim até hoje. A verdade é isso. O Espiritismo explica melhor com a questão do karma, né? Que você vai levando. Então, não dá para entender por que que uma criança sofre, mas você entende se você pensar numa vida anterior. Mas aí a questão do autoconhecimento para mim, então começou a ser muito diferente quando eu descolei o eu dessa Sofia. E aí a autoaceitação vem automaticamente, porque é como se, tendo a consciência de que a Sofia é humana, e ela vai ter emoções de pessoa humana, e vai ter raiva, e vai ser grossa, e vai falar coisa errada, e vai... Tipo, não tem sofrimento em nada que eu faça. Meio que acaba a esperança de que eu vou conseguir ser melhor. Tipo, eu já sou o que eu tenho que ser, né? Porque até existe, não sei, né? Muitas pessoas, não sei, como se quem está no caminho do autoconhecimento é quase um Buda, né? Só que não, né? Só que não. É igual E tá tudo aí para mostrar. Eu acho que assim é o máximo, tipo, esse último caso que teve, né, de abuso sexual. Eu lembro de conversar com os meus irmãos e assim, ter uma visão um pouco. Eu não tive raiva dele, porque eu não tive raiva da pessoa, nossa, como é que ele pode fazer isso? Eu nem vi muitas informações. Mas o meu sentimento principal foi assim, cara, como é bom pra gente desmistificar essas coisas, porque o fato do de cara. conversar sobre, né? Exatamente. Pôr O fato do de cara pôr na abusar mesa, né? tem A a ver com. conversa, o assunto. O fato dele abusar tem a ver com ele ser humano. O que ele fala tá certo ou tá errado, serve pra você? Te ajuda? Não. Aí a minha irmã comentou assim: ah, mas eu não quero, tipo, acompanhar um profissional que é uma pessoa sem caráter, né? Tipo, falou alguma coisa nesse sentido do. E é verdade, a gente não quer tomar ele como exemplo de vida, é óbvio. Mas é justamente esse movimento que eu acho que cai por terra, que é da gente olhar uma pessoa e achar que ela é o herói. Ninguém é herói. A gente tá aqui como humano, sabe? Tipo, não dá Sim, para imaginar que uma pessoa que vai te dar todas as respostas. Você veio trabalhar esse personagem. Tipo, a sua missão é trabalhar esse personagem, não olhar um outro e copiar. É se inspirar, sim, né? Nas entendi. melhores ideias dos outros personagens que também estão aqui. É. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, que o pessoal está fazendo comentários aqui, ó. Deixa eu ver. O Emerson, ele falou assim: nós estamos sempre em processo, não somos um produto final. Buscamos nos outros aquilo que nos falta, que nos preenche, e refletimos aquilo que está em nós e nos outros também. O Deixa eu só Rodrigo comentar está essa coisa do aqui. Emerson. A gente trabalhou junto e a gente tem uma admiração mútua, assim, muito grande, né? No nosso personagem profissional. No pessoal também, porque a gente conversava muito sobre autoconhecimento. Mas, assim, tudo que eu vejo no Emerson, que eu acho incrível, eu também tenho. E vice-versa. Tudo que, né, a gente tem, nem que seja potencialmente, né?
as características que a gente vê no outro. E a mesma coisa, e é muito legal quando é assim, né? Mas tem o contrário. Quando você vê no outro uma característica que você não gosta tanto. Aí é duro de você falar, ai, mas como que isso tá em mim? E às vezes não tá exatamente na mesma forma, né? Mas tá num trauma que vem lá da infância e você tem trauma com pessoas autoritárias, por exemplo, e aí a pessoa é autoritária com você e aí você tem aquele trauma e você projeta, enfim. Desculpa, Flá, continua, você ia dar mais comentários. Quanto mais intimidade a gente tem com as pessoas, né, seja qualquer relação, né, amizade ou um relacionamento amoroso, quanto mais intimidade você vai tendo, mais você vai descobrindo-se, né, conforme o comportamento do outro, e aí às vezes acaba, né, existem as possibilidades de discussões, né, quer dizer, ajustes, né, trocar ideia, na verdade, eu diria, né, trocar ideia sobre esse ponto, né, é que às vezes, muitas vezes acaba quando a gente vê algo que nos incomoda no outro, né, a princípio, a gente não sabe lidar, né? Principalmente se você tem uma amizade de admiração, uma relação de amizade, de admiração com a pessoa, seja num parceiro amoroso, ou uma amizade, ou um colega profissional, né, um contato profissional. Mas quanto maior a intimidade, realmente é mais difícil. Você vê que a gente trata mais mal quem a gente mais ama, né? Aquela história. Porque é mais fácil a gente... E também a gente se permite mais ser nós mesmos. Então, quando vem aquela coisa da raiva, da projeção, você vai e, tipo, joga a sua dor em cima da pessoa que tá perto. E eu acho que só o fato da gente perceber isso, tipo, só o fato de estar consciente já é meio que a solução, assim. Pra parar de fazer isso e brigar com as pessoas que estão mais perto. É. Simples assim. Simples assim, né? tipo... Deixa eu até falar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, oi, bom Oi, dia. Ele falou aqui pra gente, o que serve pra mim não necessariamente é bom pra você. Olha, Nath! Nath tá aqui. Oi, Tá Nath! vendo? Ai, A Nath ouviu várias vezes eu falando do quanto eu tinha medo de fazer lives. Nath, estou fazendo a minha primeira live. Você também. Yes! O que serve, então, falando aqui do Rodrigo, o que serve para mim não necessariamente é bom para você, né? Então, é aquilo que eu comentei, né? Das vezes a que a gente olha, às vezes a gente pode não, como é que eu diria? Se algo, por exemplo, que a gente olha no outro e a gente não... É que às vezes a gente não aprova alguma coisa muito do que a sociedade traz, né? É a visão da sociedade, não é nem a sua visão sobre alguma coisa. A gente é influenciado pela sociedade, pelas pessoas que estão próximas, né? Às vezes o olhar que você está tendo não é o seu. Não, quer ver uma coisa assim, que eu sei que você vai me entender, Flá, mas assim, eu já ouvi pessoas falando, não, isso não é verdade. A questão de beleza, por exemplo. Os padrões de beleza, eles são determinados por várias questões. E assim, eu não brigo com um padrão de beleza. Eu acho que como que eu vou explicar? Questões polêmicas, né? Tô pensando em assuntos polêmicos hoje para conversa. Mas, assim, por exemplo, a minha sobrancelha, eu parei de fazer na quarentena, né? Parei de fazer com uma designer, mas eu continuo tirando os pelinhos que estão fora. Cara, eu descobri que a minha sobrancelha é gigante. É que tá toda falhada, por quê? Porque o modelo colocar um lápis aqui, né? O modelo de beleza de sobrancelha. Coloca um lápis aqui passando pela... Tem uma regra. E aí, tipo, ela tem que terminar aqui. Cara, e se a minha sobrancelha for a maior sobrancelha do mundo? E ela é minha. Só que super, é único. Assim, eu tenho tenho visto visto um padrão de alguma coisa do que a maioria, porque não é nem que todo mundo pense assim, é que todo mundo se adequa. Como é que é? Aquela coisa do pertencimento, né? Tipo, não, se eu falar tal coisa e eu não vou estar nesse grupo, junto com essas pessoas, né? Então, muito nessa coisa do sentimento de pertencer, né? Faz com que a gente fale aquilo que todo mundo fala,
olhe da forma que todo mundo olha, né? Cara, é muito Mas a legal gente você nem para perceber. pensar, nem para refletir, na verdade. Não, Né? você tem consciência de que beleza tem a ver com pertencimento. E isso é uma puta consciência que a maioria das pessoas não. É assim, não, o bonito é bonito e o feio é feio, porque tem padrões universais de beleza e tem proporções e simetrias. Cara, isso é construído. E tá tudo bem, eu quero ser bonita e eu vou continuar fazendo minha sobrancelha. Talvez eu deixe ela comprida, não sei, mas assim, eu faço minha unha, não tem problema. Não tem problema. O problema, eu acho que é não ter consciência de que isso é um padrão de beleza e que você pode escolher diferente. Você pode Sim. escolher, é isso. Porque quer ver a consciência? Eu andei vendo algumas séries que as mulheres não estavam com a sobrancelha feita. Nem tirada nada, assim. E aí eu falei, gente, olha só, eu tava olhando e achando feio. E eu comecei a me questionar isso. E se eu deixar a minha assim, será que eu vou gostar? O meu cabelo, por exemplo, na quarentena, eu comecei a não secar e eu comecei a gostar dos meus cachos, porque na primeira semana era tipo, ai, não sei que, nossa, como tá feio. Porque eu não gostava dos meus cachos. E às vezes eu vejo cacho nos outros e acho lindo. E por que eu não gosto no meu? Porque eu não estava acostumada. Agora eu adoro. Agora eu voltei a gostar, sei lá. Voltei não, porque eu acho que eu nunca gostei dos meus cachos, do meu cabelo natural. E essa consciência de que a gente tem certos padrões e mecanismos de reação que o autoconhecimento traz. E que também o autoconhecimento não é que você vai identificar esses padrões e vai ser feliz. Vai doer um pouco, porque, né, começa a doer, assim, quando você vê que você está sendo grossa, quando você vê que você está dependente de um padrão de beleza, quando você vê que você está sendo grossa com as pessoas que você mais ama. Só que, tipo, não ir por esse caminho que dói é tipo, então não vou ver nada. Não vou ver nada, vou ficar anestesiada, vou ver a mesma vida de sempre. É uma escolha, né? Que nem o Rodrigo falou, o caminho de cada um é cada um. E também tem um lado de, tipo, às vezes você está vendo muita coisa ao mesmo tempo, fazendo 1000 terapias ao mesmo tempo, e tem que dar uma voltada, porque também senão você se perde. Aí você não sabe mais quem você é, você perde um pouco da referência desse personagem, que tem que ter uma referência, assim. Tem algumas coisas que realmente você é e que você não precisa mudar. E eu acho que a sua curadoria, nesse sentido, da pessoa entender com você, Flávia, o que ela pode fazer nesse momento, de acordo com a situação dela, é a grande chave, né, do que a gente estava conversando quando você me contou do Tudo Conectado. E você falando isso, né, do que às vezes a gente precisa de descanso, né? Que na verdade não sei se seria essa palavra descanso, mas abrir espaço. Porque às vezes a gente faz alguns cursos, né? Vai se aprofundando, e às vezes a gente não dá um tempo para nós, né? A gente não dá espaço para aquilo se acomodar, fazer sentido, internalizar, né, dentro de nós. Então é importante a gente ter essa percepção de tempo também, né? E não uma coisa em cima da outra, e aí você realmente, como você falou, se perde até, né? Agora você falando, eu lembrei de um story que eu vi hoje, que a pessoa estava falando qual foi o maior ganho da quarentena para ela, e que foi ela se livrar da FOMO, Fear of Missing Out. E eu tinha muito isso, porque eu acompanhava muita coisa, eu ficava sempre com medo de estar perdendo alguma coisa que eu não estava acompanhando. E no momento em que a gente teve que ficar em casa, a vida inteira mudou, tipo, de um dia para o outro. E a gente viu que a gente não precisava tanto daquelas coisas que a gente achava que eram imprescindíveis. Isso também trouxe para mim uma energia desse espaço que você falou, de desapego, de tipo, eu não estou perdendo nada. Porque eu perdi um monte de coisa do dia para noite e que eu percebi que eu, na verdade, não precisava. Tipo, do nada. As pessoas tiveram um mega espaço, né, na vida delas, que estava ali o tempo todo. Só que a gente estava preenchendo, que é uma forma de anestesia para não ver essas coisas que a gente não quer, no fundo, não quer ver, né? Se conhecer. A vida teve que trazer, né, uma situação assim tão impactante, tão adversa, né, para que as pessoas pudessem olhar para elas mesmas, né? E, enfim, dentro de tantos processos que tenho visto aí dentro, né, das pessoas, né, o quanto dá valor ao que realmente importa, limpar aquilo que não faz sentido realmente, né?
dentro de nós, né, daqui da nossa alma, né? Porque às vezes a gente achava que fazia sentido porque alguém falava ou porque tá todo mundo fazendo e tudo mais, né? Então essas limpezas, essa reorganização, né? E eu vejo muito assim também que quanto mais você está aberto, né, a observar esses aprendizados, a se olhar para si, o quanto existe ganhos nisso, né? Porque talvez nem todo mundo esteja com esse olhar, né? Quer que acabe logo tudo isso, que droga, que saco, né? E às vezes, enfim, ficou do mesmo jeito? Não sei, não sei, né? Eu acho que também as experiências vividas sempre são aprendizados, por mais que a pessoa não tenha consciência. A experiência é experiência vivida, ela marca a gente, né? Mesmo que ela não tenha consciência, né? Porque um dia cai a ficha, né? Nossa, quantas vezes eu li coisas que eu via, mas não caía a ficha, sabe? Não caía a ficha. Uma das coisas que eu vi recentemente, que é essas coisas da analogia, né? Eu lembrei quando eu tava falando do barco parado. Sabe aquela história de eu só guardo vinhos ruins, porque os vinhos bons eu tomo, né? Para não ficar guardando as coisas para depois. Uhum. E aí a gente ouve isso, sei lá, eu não bebo vinho, por exemplo, então eu não coloquei em prática ouvindo a questão do vinho. Mas aí tem um dia que dá um clique e aí você realmente começa a implantar isso, né? Eu comecei a fazer meio que um minimalismo assim em casa e arrumar todas as coisas e eu já tive vários movimentos na vida de fazer isso. Só que, tipo, eu faço um mega movimento, daí eu vou, tipo, passar um perfume, eu falo, não vou passar porque eu vou economizar. Não! Né? Colocar no dia a dia, assim, não, eu vou usar. Quantas vezes eu vou pegar um copo, quebrei um copo, aí eu falo, no dia seguinte, não, vou pegar esse daqui para não quebrar. Não, vamos quebrar, porque vai ter outro. A abundância, né? Tipo, vou guardar essa ideia, porque ela é muito boa. Não, vamos compartilhar, conversar, falar, porque depois vai vir outra ideia muito legal. Tipo, é um comportamento que você fala assim do vinho, mas é um comportamento para a vida inteira, assim. Quando você pega uma analogia de uma coisa, você pode usar para a vida inteira, assim. E é um momento que cai a ficha. Então você falou, não sei se todo mundo teve uma compreensão ou um desenvolvimento durante esse período, né? Também não sei. Mas às vezes é um empilhamento de situações que te traz para o momento sabe? Tipo, E igual a MC ao quadrado, né? A energia é igual a massa vezes uma constante, tal. Todo mundo conhece a lei de Newton, né? Newton não, Jackson. Aí um dia cai a ficha para você e você fala, meu Deus, energia é a massa. Tipo, pega a massa aqui, isso vira energia numa constante ao quadrado, não sei o quê. Daí, tipo, dá um boom de consciência, assim. Eu lembro quando eu tive esse boom, assim, de consciência, de que as coisas sólidas são energia e são moléculas e átomos e não sei o quê. E aí, tipo, você acha que teve eu achei na época, nossa, que expansão espiritual, né? Depois de uma vida inteira ouvindo E igual a MC ao quadrado. E aí, tipo, tem um outro nível que é assim, cara, mas isso é uma lei desse universo aqui, desse momento, da Sofia, daquilo que eu tava falando. Tipo, isso não tem a ver com eu, não é? Deus tá explicado pelo MC ao quadrado. Não! É um negócio muito mais complexo. Isso é só uma lei aqui desse universo. Tô viajando forte na filosofada. Mas esse é o intuito. Vamos trocar aqui. Bom, acho que a gente já está num tempo aqui. Para finalizar, me diz aí uma palavra final, um pensamento, só para a gente poder finalizar aqui a nossa live de hoje, do Círculo de Conversa sobre autoconhecimento. Como você quer finalizar aqui o nosso papo? Eu amei, nossa. Amei poder compartilhar com você e com as pessoas que estão assistindo esses pensamentos. Vou pegar o gancho aqui do que o Emerson comentou. Escolher estar feliz e aceitar o diferente. É isso. Cada vez mais, para mim, escolher estar feliz é uma escolha minha, que não tem nada a ver com o que as outras pessoas estão fazendo, né? Para mim é mais fácil quando eu estou nesse afastamento, estou mais sozinha. E o meu caminho, né, que não é o de todo mundo, é reintroduzir o contato, reintroduzir agora, né, ter cada vez mais contato com as pessoas para justamente entender esse processo do que sou eu individualmente, do que é o outro e de tudo que são as coisas de aceitar o diferente, na verdade, é aceitar
o igual. É muito louco falar, né, que o diferente é o igual, porque o diferente é igual a mim no sentido de ter uma mente com questões automáticas que não são controladas. Então, se eu não controlo as coisas da minha mente que eu gostaria de controlar e eu sei o esforço que eu faço, quando eu olho o diferente e o que me incomoda, o que está errado, é entender que ele também tem uma mente, que ele também está tentando fazer o seu melhor, né? Ninguém É, escolhe ser uma pessoa ruim. é Então, eu acho que verdade. felicidade é isso. É isso aí mesmo que ele falou. É, as duas coisas. Escolher estar feliz e aceitar o diferente. E entender essa diferença, entender essa igualdade na diferença que é, tipo, estamos todos tentando. É, somos todos um, né? Sim. É. Ah, até o Emerson falou assim: imagina você sozinho em uma ilha. O desafio será o convívio com você mesmo, pois não terá em quem depositar suas frustrações. Não há válvula de escape, comparação, padrões. É você com você mesmo. Eu acho que a gente até finaliza aí com a É, foi mensagem do perfeito. Emerson, que foi perfeita, né? E então é isso. Eu gratidão, gratidão Eu que pela agradeço. parceria de sempre, pela amizade, pela troca e por estar participando aqui da live comigo, que é um super prazer. Tá bom? Obrigada, Flá. Eu Eu que também agradeço. agradeço a todos que participaram aqui. E proximamente a gente vai ter outras lives aí sobre esse círculo de conversa sobre autoconhecimento. Só ficar aí de olho no Tudo Ponto Conectado e a gente vai divulgando aqui. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Sofia, querida. Um beijo e até Beijão. mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.